Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Oi Luca Leal, tudo bom meu camarada? Que bom que você chegou aí, bem-vindo. Aí eu vim aqui para conversar com quem tiver disponível e eu tô aqui na frente da minha estante de livros, na verdade. O... Quando eu fiz live, por exemplo, com você, Luca, que a gente estava conversando, né? O meu cenário é aquele do meu escritório e aquela estante que parece uma estante de livros, na verdade é a minha estante de quadrinhos. A minha estante de livros é essa daqui que fica na sala. E aí eu coloco, e aqui tem os meus livros e os livros da Viviane, né? Oi Elisa, tudo bom? Bom dia. Eu tô aqui para ser um papo tranquilão, aberto, para quem estiver disponível às 9h e pouca da manhã para conversar, né? E aí é o que eu estou explicando. Isso aqui é a minha estante de livros, diferente daquela do meu escritório, que são de quadrinhos. E aqui tem quadrinho também. Aqui aparece um, por exemplo, que eu sou apaixonado, que é o meu box de Bonnie. Aqui, ó. Não sei se vocês conhecem Bonnie. Bonnie é maravilhoso. É um quadrinho que até hoje eu não li tudo, porque essa coleção saiu tem mais ou menos, tem pouco tempo. Quando eu conheci Bonnie, conheci em inglês, né? E aí vinha naquelas revistinhas da Image, que era formato de 22 páginas, revistinha mensal e tudo mais. Aí quando finalmente lançaram aqui no Brasil, lançaram em encadernados maiores, né? Mas ainda assim não era 3 volumes, era, sei lá, uns 20, 30. E aí, como era muito espaçado, lançamentos não saíam na época certa, eu me perdi totalmente, mas eu ainda tenho algumas daquelas, desses encadernados. Era da Via Lettera, se eu não me engano. E aí, quando saiu esse box aqui, aí eu comprei na Amazon, acho que foi uns R$ 100 quando eu comprei, fiquei felizão. E aqui, o que mais eu tenho aqui? Eu tenho Eu, Robô, não sei se vocês gostam de ficção científica, eu li pouco ficção científica, isso aqui é do Isaac Asimov, é uma edição linda da editora Aleph, que inclusive tem todos os livros do Asimov, e eu também comprei Fundação, mas eu ainda não consegui ler, mas isso aqui que são de contos de robôs, é maravilhoso. Ele junto com o Philip K. Dick, eu também tenho um livro do K. Dick, mas não está aqui nessa estante, está lá dentro do escritório. Não sei se vocês gostam de ficção científica, eu gosto de alguma coisa, eu não gosto de tudo não. Eu sou um cara que gosta mais de história policial, histórias até meio que sem gênero, como o Charles Bukowski. Eu tenho aqui um cantinho só de Bukowski, vou mostrar aqui para vocês. Meu cantinho de Bukowski. Aqui, ó. Esse aqui é o meu cantinho só de Bukowski. Eu falo Bukowski porque eu acho ele muito tosco, né? E eu acho que para um cara tosco, a pronúncia tosca faz sentido, né? Porque assim, eu acho até que a pronúncia correta do nome dele é Bukowski. Muita gente chama Charles Bukowski, mas eu aprendi como Bukowski, né? Bukowski. E aí eu fico, cara, agora eu entendo aquele velho rabugento que conheceu os X-Men antes do desenho de 92. Por quê? Porque antes do desenho de 92, todo mundo lia X-Men, né? Aí veio o desenho de 92, aí o pessoal, e aí o pessoal soube qual é a pronúncia correta, que é X-Men e tal. Mas aí eu já estou acostumado com a minha pronúncia, então eu prefiro falar Bukowski. Aqui eu tenho os livros dos meus amigos que eu conheci nas feiras literárias. E aí eu guardo todos eles aqui. Tem da Renata Ventura, tem do meu amigo Alexandre Magalhães, tem os livrinhos de terror da Raquel Cantarelli. Tem bastante livro legal. Tem esse aqui que é O Mundo de Quattori, da Cristina Pezel. Muito bom, um material bem legal. Eu até pretendo de vez em quando
chamar alguns amigos desses para a gente conversar, falar da experiência deles, experiência literária deles. Não sei o que vocês acham disso. Eu queria mostrar para vocês essa coleção aqui que eu sempre quis ter, que são do Bernard Cornwell, só que o meu primeiro livro é um pocket. Se algum dia algum de vocês tiver o Rei do Inverno no formato grande, por favor me avise que eu quero. Eu preciso para completar essa coleção linda aqui. Eu adoro a história do Arthur. Eu acho que... E eu gosto dessa história do Rei Arthur desde sempre. Desde quando eu tive o primeiro contato com essa história, ela me comoveu. E obviamente foi primeiro com desenhos animados, né? Mesmo que no desenho animado, uma série animada que a história está toda contada de uma maneira muito diferente da real. Mas eu gostei do personagem, gostei da proposta, e depois eu fui vendo mais coisas e vi Excalibur, por exemplo, que é um filme maravilhoso. E assim, ele é um filme maravilhoso, mas eu nem sempre achei ele maravilhoso. Eu gostei dele com o tempo. Tinha alguma coisa nele que me atraía, né? O lance das armaduras, dos cavaleiros, isso sempre me atraiu. Mas era uma história muito complexa para um menino muito novo entender. Mas aí depois, com o tempo, insistindo, porque tinha alguma coisa ali que eu gostava e que justificava eu insistir, né? Aí eu assisti várias e várias vezes e hoje eu gosto mesmo de verdade de Excalibur. Eu acho que é um bom filme, tem essa questão do cálice sagrado, que também é muito simbólico, e eu só vim entender isso há pouco tempo, né, estudando simbolismos e tudo mais. Por falar em simbolismos, aqui embaixo eu tenho, obviamente, os meus Joseph Campbell, né, que é o Herói de Mil Faces, que é o basicão do Campbell, mas eu também tenho, né, As Máscaras de Deus. Esse aqui é Mitologia Primitiva. Eu sei que tem outros livros, mas eu ainda não, como eu ainda não terminei esse, eu tô deixando para comprar os outros depois, porque são livrinhos densos, né? Então você não digere isso muito rápido. Um outro do Campbell que eu comprei é esse daqui, né, que é o das Deusas, e eu comprei para pesquisa da Luana, né, Os Mistérios do Divino Feminino, né, porque eu trabalho, no caso da Luana, com essa questão do sagrado feminino, né, os arquétipos femininos, então, e tudo isso tem no Campbell, né, o Campbell traz isso muito forte. E o queridinho O Poder do Mito, que também é um livraço, mas não sei se vocês sabem, esse livro aqui na verdade é uma entrevista, né? Um jornalista, o Bill Moyers, ele encontrou com o Campbell, provavelmente várias vezes. Isso aqui não é uma entrevista de uma tarde, com certeza eles devem ter tido vários encontros, e isso tudo aqui são conversas, perguntas e respostas, sabe? Tipo, Moyers, gostaria que me dissesse o que você acha que a mitologia, as histórias que eles vão ouvir de você podem fazer por eles. E aí o Campbell vai lá e responde, são histórias sobre a sabedoria da vida, realmente são. Então, assim, é uma entrevista, o livro inteiro é um diálogo muito denso, muito maneiro, e assim, e é o tipo de entrevista que o entrevistador é um intelectual tão grande quanto o próprio entrevistado, porque o nível das perguntas é assustador, né? Existe a versão, e eu recomendo muito que vocês assistam a versão do Poder do Mito em vídeo, né? É uma série acho que é um documentário, né? Que é essa conversa entre os dois. É lógico que intercalado a conversa, eles incluem imagens e outras coisas para dar uma dinâmica legal. Cara, tanto o filme quanto o livro são excelentes, é maravilhoso. Comece pela entrevista no vídeo, que eu acho que é muito boa. E se você gostou tanto quanto eu, corre atrás desse livro, porque assim, aqui tem muito mais do que tem lá.
E além do que tem ali, ainda tem mais, é muito bom, é excelente, principalmente para quem quer ser um contador de histórias. Oi, Vida de Alice, bem-vinda, tudo bom? Eu tô aqui mostrando alguns livros, eu estava explicando agora sobre o Joseph Campbell, que é um dos escritores favoritos que eu tenho, porque como eu sou um escritor também, e eu falo sobre fantasia, né, essa questão dos arquétipos, da mitologia, isso é muito caro para mim, né, que ele era um acadêmico, que ele dedicou a vida dele a essa questão do monomito, né, que ele conseguiu, estudando várias mitologias, perceber que a história de povos variadíssimos, vários povos, está ali, na verdade, trazendo uma mesma história que é a história da humanidade, né? Aí ele chega nesse conceito do monomito, né? Que é, como ele chama o primeiro livro dele, que é o Herói de Mil Faces, ou seja, não importa qual é, da onde venha, se ele é da China, se ele é brasileiro, se ele é um indígena norte-americano, o herói é a mesma pessoa. É a mesma jornada que todos eles passam para atingir a maturidade, né? E aí é por isso que eles chamam de o herói de mil faces, esse conceito do monomito. A alquimia medieval é encantadora. Sim, a alquimia medieval, ela traz muito desse conhecimento. Lógico, o Campbell ele é século XX, né? Mas os alquimistas, eles pegavam aquele conhecimento antigo dos egípcios, dos gregos, que a igreja meio que deu uma sufocada, e aí os alquimistas trazem esse conhecimento de volta, né? Oi, misteriosa apaixonada, que bom que você entrou. Aqui são os livros dos meus amigos, dos amigos que eu fiz durante as feiras literárias. Então, a gente nas feiras tá lá nos estandes, conhece outras pessoas, é muito comum a gente trocar livro. Então, eu dou o meu livro da Luana para eles me dão os livros deles e a gente se lê, né? Quando rola um tempinho. E aí, muitas dessas pessoas que estão aqui, tipo a Olivia, eu já fiz live com ela, tem a Raquel Cantarelli, tem o Sidney Oliveira, isso aqui, na verdade, esse Sidney Oliveira aqui, é um livro que foi editado lá na RJR, né, que é a editora aqui onde eu trabalho, e essa capa fui eu que fiz. Na verdade, o projeto gráfico desse livrinho de poesia é meu, né? Embora não seja ilustração, né, é uma foto, mas o projeto fui eu que fiz. Eu também tenho um outro livro aqui que também é projeto meu, também é capa minha, que é esse aqui, que também é um outro livro de poesia, esse aqui eu fiz para uma outra editora, né? Essa capa também é minha, que é o Corações Inversos, também é uma coletânea de poesia. Mas eu não gosto muito de fazer trabalho de design, não. Eu faço de vez em quando para amigos, mas não... Porque eu sou formado em design gráfico, né? Mas eu sou ilustrador, eu sou contador de história. Design é uma coisa que eu faço de vez em quando. Você não conhecia o Campbell? Cara, o Campbell, ele ficou muito famoso por causa do George Lucas, porque o Joseph Campbell, ele é professor, já é falecido, ele era professor universitário, então ele foi professor do George Lucas na faculdade. Então, quando o Campbell ficava falando desses conceitos de mitologia, conceito do monomito, o Lucas ficava lá impressionado, e aí, baseado nisso tudo, é que o Lucas começou a escrever a história do Star Wars. E aí, ou seja, toda a história do Star Wars, ela é baseada nesse conceito do monomito que ele aprendeu com o Campbell. E aí, quando isso foi divulgado dentro de Hollywood, cara, todo mundo de Hollywood passou a estudar Campbell. E aí a gente tem esse fenômeno de hoje em dia, desse conceito de que todo mundo faz a história do The Chosen One, né, que é o escolhido. Isso tá tudo no material do Campbell. Tudo. É isso aí. Por isso que a história tem uma simbologia enorme. E essa simbologia é toda baseada nele.
Se eu não me engano, o Spielberg também era aluno do Campbell. Então tem uma geração de cineastas que foi aluno do Campbell, entendeu? Então assim, corre atrás, é lógico, não é um texto gostoso de você ler, tá? Ele é bem acadêmico, mas assim, por isso que eu recomendo, uma coisa que me ajudou muito a gostar e ler os livros do Campbell foi ter assistido a entrevista dele. Esse O Poder do Mito, eu já falei aqui, ele é um livro, mas existe a entrevista gravada, é uma série longa, acho que tem uns 4 episódios ou mais, que é essa entrevista. Então, isso me ajudou por quê? Porque eu assisti ele conversando, então eu vi como é que ele se expressa, a voz dele, mesmo que seja em inglês, mas existe um ritmo, você vê o autor conversando. E aí quando eu fui ler o livro, eu meio que li o livro ouvindo a voz dele, isso de alguma forma tornou a leitura mais agradável para mim. E o livro, a entrevista é muito maior, muito maior. Mas o que tem ali no documentário vale muito a pena. Eu acho que tem no YouTube sim, tá? Quando eu assisti, já faz muito tempo, eu não lembro onde, mas alguém já deve ter colocado no YouTube, já devem ter tirado e deve ter colocado de volta. Vale a pena procurar no YouTube sim, mas se não achar no YouTube, procura pelo Poder do Mito, Joseph Campbell, eu vou até botar aqui bem grandão, ó. O Poder do Mito, vale muito a pena. Assiste. É grande, mas é legal. E ele é uma pessoa agradável, ele é uma pessoa muito bacana. É um professor, né? Mas os livros são pesados. Esse menos, porque é uma entrevista, então é pergunta e resposta. E tem algumas pessoas que usam muito esse aqui, o Herói de Mil Faces, porque aqui tem tipo um esqueminha. Deixa eu ver se eu tenho ele marcado aqui, que é... Você que gosta dessa ideia de mitologia, simbologia e tudo mais, não sei se você gosta de cinema, deve gostar também, já deve ter se deparado com o termo jornada do herói. Esse termo jornada do herói foi ele que cunhou. Isso vem daqui, vem desse trabalho do Campbell, na verdade, né? E aí, muita gente usa isso como base, como o próprio George Lucas fez com Star Wars. Muita gente hoje, escritor, roteirista, usa e tenta usar isso como base para suas histórias. Só que eu acho que as pessoas acabam usando de uma maneira que eu acho errada, acho equivocada, que é como se fosse uma espécie de fórmula, né? Então assim, porque ele identificou, ele viu várias histórias e comparou, né? Ele faz esse trabalho de mitologia comparado, então ele compara Jesus Cristo com Buda e com outros personagens da história, da humanidade, né? Desde personagens reais como mitologia, né? Então Thor, Odin e de outras culturas também. E aí ele foi percebendo que não todas, né? Não quer dizer que em todas as histórias tenha todos esses passos, mas ele foi identificando que existia uma jornada comum. E aí ele foi vendo, existe esse ponto da jornada, todo mundo começa mais ou menos assim, no meio é mais ou menos de um jeito e termina basicamente da mesma forma. Então ele identificou esse padrão e colocou aqui dentro meio como um esqueminha, mas E aí quando Hollywood descobriu isso, falou, cara, isso aqui é a fórmula do sucesso para escrever uma história que vai dar certo. Eu não gosto dessa visão, de pegar isso aqui e usar como um template, tá? Até porque tem uma coisa que o próprio Campbell diz no primeiro, aqui no Poder do Mito, quando ele é perguntado, assim, quando o Will Moyers pergunta para ele, mas você acha que todo mundo deveria estudar isso e saber disso? Ele diz, não precisa, porque isso é tão inerente da humanidade que inevitavelmente você acaba caindo nesses passos, porque ninguém tinha estudado Campbell antes para fazer essas histórias, né? Então, assim, ficar usando a jornada do herói como uma fórmula, eu acho muito engessada. Eu, por exemplo, não faço. Eu conheço a jornada,
né? Mas eu conheço ela como informação. É uma coisa para mim que, assim, tipo, eu entendo e gosto disso. Mas eu não uso na Luana, por exemplo. Nos meus livros eu não coloco, porque eu sinto que deixaria a história engessada, entendeu? Não quer dizer que, em alguns momentos, pareça que eu uso, né? Porque é isso que eu tô falando. Inevitavelmente você vai acabar fazendo essas coisas. Mas eu não estou seguindo a rota pré-determinada como está aqui. Eu gosto de trabalhar as minhas histórias provocando os personagens. Minhas histórias são basicamente histórias de personagens, né? E então eu coloco eles ali, simbologia capitalista, é isso aí. Cara, mas isso é uma das coisas interessantes do capitalismo, né, e dos Estados Unidos, que os caras conseguem pegar tudo e transformar em uma fórmula para ganhar dinheiro. E funciona. Isso é que é o impressionante. Funciona, né? E os japoneses fazem isso também, até mais... aprenderam essa fórmula do capitalismo talvez até melhor do que os americanos, porque tudo no Japão é para virar produto. É surreal. Né? Mas, voltando na minha história, eu vou trabalhando com os personagens, então eu vou provocando eles e deixo eles livres para, dentro da personalidade deles, eles tomarem as decisões. Então eles seguem as rotas que são mais adequadas para a personalidade deles. É lógico que eu tenho para onde eu quero ir, né? Eu sei aonde eu quero chegar com essa história, mas eu gosto de fazer de forma que se torne tão natural que seria... não existe nem dúvida de que ele faria aquilo, sabe? Eu não gosto quando o escritor fica muito evidente, sabe? Quando você vê claramente que o autor está interferindo na história para chegar exatamente onde ele quer que chegue. Aí fica muito artificial. Deixa eu ler aqui o seu comentário. Funciona porque é inerente da vontade, valores humanos, inclusive instintos, né? É o que eu penso, né? Lógico que, conforme a gente joga o personagem na história, né, e vai provocando ele vai, pela personalidade dele, ele vai reagindo. Então ele vai para um caminho específico ou outro. Procurar a Luana é meu livro, né? Aqui no meu Instagram eu falo dela o tempo inteiro. Lá no YouTube eu também falo o tempo todo. E assim, Luana você pode comprar comigo, se você quiser. Eu mando até autografado para você. Isso aí, né, é tranquilão. Então, só me mandar um direct que a gente faz isso. Mas eu também fiz uma loja no Shopee. Tá ali aqui na minha bio, tem um link, no meu Linktree, tá lá o link da loja do Shopee. Mas a loja é minha, então sou eu que vou embalar e mandar pelo correio. Então tanto faz, se quiser comprar direto ou lá pela loja do Shopee, dá na mesma. Mas, então assim, eu não gosto de usar a jornada do herói como um template de história de sucesso. Sabe um filme que é mais ou menos... agora já tá velho, que assim, que é a jornada do herói puro, assim, sem tirar nem pôr, é o filme chamado Avatar, do James Cameron. Aquele é a jornada do herói sem... O cara não fugiu nem uma linha do que seria a jornada do herói. Ali ele foi no template certinho, mas no caso do Avatar em especial, eu acho que ele fez isso porque foi um filme muito caro. Eu acho que ele ficou com medo, sabe, de errar. Então ele falou, cara, esse filme precisa dar certo. Então ele não arriscou. Ele foi no básico e mirou ali. E, cara, eu tenho que garantir o retorno desse filme. E deu certo. Deu certo, total. Mas tem outros filmes que usam a jornada do herói. Praticamente todos os filmes de Hollywood de aventura seguem a jornada do herói. E mesmo os filmes que não são de aventura, tá? Eles também usam a jornada do herói como estrutura básica das suas histórias. E
Então, depois que eles aprenderam, cara, não para mais. A parte que realmente me impressiona é quando eles erram, né? Que é o que aconteceu até com o próprio Star Wars, porque assim, o Star Wars eu tenho um problema com a história do Star Wars, porque é o seguinte, eu entendo que a história do Star Wars é a história do Luke Skywalker. Depois que o pessoal entrou numa de que o Darth Vader ele é um vilão incrível, então temos que contar a história do Darth Vader, eu acho que ali já começou a errar, porque a jornada do herói não é a história do Darth Vader, é a história do Luke Skywalker, né? Que é o que acontece? O Luke é o herói. O Darth Vader, dentro da jornada do herói que o Campbell identificou, o arquétipo dele é o do pai. O Vader, ele é o pai que o Luke tem que conhecer, descobrir quem é esse pai, e ao perceber que o pai é uma pessoa que falhou, que cometeu vários erros na vida, o Luke, como herói, consegue redimir o pai dele com as próprias ações. Então, quando você volta o seu olhar para tentar explicar a história do Vader, né, do Anakin Skywalker, eu acho que ali já começou a degringolar, porque fugiu da proposta. E aí, ou seja, tirando o Star Wars, a série clássica, né, tudo que foi feito depois é esquisito. Não funciona tão bem, pelo menos na minha percepção. Eu acho que não funciona tão bem. O pessoal fica forçando a barra porque os personagens são carismáticos e dão muito dinheiro. Mas como história, eu acho que não funciona tão bem. Então, tanto é que essa série nova que já nem é mais nova, né, que é os filmes 7, 8 e 9, que foi feito pelo J.J. Abrams, é basicamente eles tentando reproduzir a fórmula clássica do Star Wars. Ou seja, está tentando pegar e criar um novo herói, né, que no caso é a Rey, né, no lugar do Luke. Eu só vi o primeiro filme, eu só vi o 7. É legal, é um filme legal, mas eu não sei se funcionou tanto quanto deveria, né? Eu falei lá no comecinho que eu também gosto de história policial, não sei se vocês gostam de história policial. E eu gosto de história policial basicamente porque são histórias curtas, eu gosto de contos, e o meu contista favorito, na verdade, é um escritor brasileiro, que é o Rubem Fonseca, né? Eu também tenho um nicho aqui que é só os meus livrinhos do Rubem. Aqui, esse aqui é o meu nicho, esse aqui é o meu nicho do Rubem, né? Aqui tem Rubem Fonseca, cara, só tem Rubem Fonseca aqui, Jesus. Né? Isso tudo aqui são livros do Rubem, eu li quase tudo, não li tudo não. E assim, eu adoro histórias de contos. Na verdade, quando eu fui fazer Luana, para mim foi até um desafio, porque eu estava tão acostumado a escrever conto, que para escrever um romance eu tive uma dificuldade. Mas talvez por conta desse lance de escrever muito conto, os meus capítulos de Luana são tão curtos, né? E é uma característica minha. E eu acho que vem muito desse cara aqui, do Rubem Fonseca, né? Deixa eu tentar puxar uma capa aqui. Esse aqui foi o último livro dele. Ele tá embalado até hoje, que é o Carne Crua. O Rubem Fonseca, ele morreu faz pouquíssimo tempo, acho que tem 1 ou 2 anos. Mas ele já era um octogenário, então assim, tava bem velhinho. Eu não tenho todos os livros do Rubem, mas um dia terei. E tem livro aqui ainda que está embalado, porque eu não... Agora que ele morreu, então eu não tenho nenhuma pressa de terminar de ler as histórias dele, porque eu quero ter sempre histórias novas do Rubem para ler na vida. Não sei se vocês têm isso, né? Essa ideia de que ao invés de devorar tudo e acabar, né, guardar mais um pouquinho para consumir depois. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho, né? E no caso do Rubem, para mim, e no caso do Bukowski também, que é um outro escritor meu que eu amo e que também é falecido. Então, assim,
Tem livros dele que eu não li até hoje, tá ali, tá comprado, e eu não li. Tô segurando, porque vai que, para que daqui a 10, 15, 20 anos eu tenha uma coisa nova deles para ler, né? Então, pena que não vi a live do começo, mas tô adorando. Não, sem problema, vou deixar gravado aí, você assiste depois. Oi Amanda, tudo bom? Seja bem-vinda. A gente está aqui só num bate-papo, eu tô mostrando os meus livros que estão aqui na sala. Eu sou escritor, não sei se você conhece o meu trabalho. E eu já falei de alguns escritores que eu gosto muito, que são referência para mim. E assim, o Rubem Fonseca com certeza é uma referência estilística para mim. Tanto o Rubem quanto o Bukowski. O que é uma coisa que destoa da história que eu escrevo, porque eu escrevo fantasia. Isso aqui é policial e o Bukowski não tem nenhum gênero definido, né? O pessoal tenta encaixar ele dentro do cenário beatnik, mas ele é antes dos beatnik e ele nunca entrou pro métier dos beatnik, na verdade. Então, assim, ele é um cara que não tem muito gênero. E eu nem sou um leitor tão assíduo assim de fantasia, mas eu escrevi uma história de fantasia, mas não à toa é uma história de fantasia urbana, exatamente porque eu gosto desse cenário bem realista. É lógico que a história da Luana não é realista, né? Porque ela é uma menina que tem superpoderes e tudo mais. Mas eu gosto de trabalhar esse nosso cenário urbano, shopping, ruas lotadas, ir para feira, né? Conversar e interagir com pessoas reais, ir no supermercado, né? Ir para a escola. E isso acontece porque a Luana tem 12 anos, no segundo livro ela fez 13, e diferente de Harry Potter, ela não vai, a história ela não vai, cada livro é uma idade da Luana, não. No livro 3 e livro 4 ela tem os mesmos 13 anos do livro 2. Porque eu escrevo a história, como eu gosto dessa coisa bem linear, e eu tenho um quezinho desse moço aqui, o Rubem Fonseca, de policial na minha história. Eu trabalho muito essa questão do mistério, da investigação, né? Não como uma história policial, porque ela não é uma história policial, mas tem alguns elementos de história policial lá, sim. E como eu gosto de contos, os meus livros ele tem capítulos muito curtos. Se alguém aqui teve a oportunidade de ler, por exemplo, o livro do Espelho de Irina, que são 3 contos, eles são curtíssimos, né? Eu aprendi tudo com esse moço aqui. Esse moço aqui, o Rubem Fonseca, é daqui que vem essas coisas. Esse estilo mais objetivo, cru, né? É lógico que aí a história ela não é tão violenta, né, como as histórias do Rubem, que o Rubem ele é um cara bem agressivo, bem violento, mas como a história da Luana não é uma menina de 12 anos, que é até de classe média, e eu quero que atingir um público maior, que até crianças possam ler essa história, então eu não pesei muito a mão. Já na Irina eu já pesei um pouquinho mais, porque já é uma mulher adulta, sofrida, que passou por muita coisa, e ela é a vilã da minha história, então ali eu já pude pesar um pouquinho mais a mão, né? Até porque é um livro separado, né? Então, mas deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que eu queria mostrar um livro para vocês, não sei se vocês vão achar interessante. Ah, não, aqui, esse cantinho aqui é legal. Esse cantinho aqui, o de cima, o de baixo é uma bagunça só. Esse aqui tem os livros dos meus amigos que eu conheci nas feiras literárias, tá? Aí aqui eu tenho os livros da minha amiga Jéssica Santos, o primeiro livro dela, que é uma edição bem antiga, e depois ela refez com um projeto gráfico diferente, bem legal. Que eu conheci essas pessoas em feiras literárias, a gente trabalhando para promover nossos livros, né? E aí viraram amigos para a vida, né? Então eu tenho um carinho especial pelo livro dessas pessoas, como o do Zeca Machado,
o romance da minha amiga Helena, né? Aqui tem os livros do meu amigo Pacho Urbano. Aqui tem, aqui são a minha coleção de livros do Mutarelli. Não sei se vocês conhecem o Mutarelli. Eu vou pegar aqui o mais conhecido dele, que é o Cheiro do Ralo, né? Essa aqui é a capa do filme, mas isso é só uma sobrecapa. A capa mesmo do livro é essa aqui, né? Essa é a capa do livro, né? E o Mutarelli, ele é interessante porque ele originalmente é um quadrinista, assim como eu, né? E depois é que ele migrou para a literatura, e eu gostei muito da narrativa dele em literatura, exatamente porque como a gente compartilha essa origem dos quadrinhos, eu acho que a gente tem uma linguagem muito próxima, muito parecida, né? Não que eu copie ele, eu não copio, mas eu gosto muito da forma como ele conta histórias, mesmo em literatura, me parece uma narrativa de quadrinhos. Isso é uma coisa muito legal. Eu não tenho isso, eu acho que não. Eu acho que a minha narrativa literária não é tão quadrinho quanto o Mutarelli, mas eu aprecio. Então, eu acho que assim, isso aqui era só um teste mesmo, pessoal. Eu queria saber se eu fizesse uma live na sexta-feira de manhã, quem é que iria assistir, né? Porque a gente sabe que as pessoas estão mais livres à noite, né? É o que a gente imagina. Então, era isso, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado, Vida de Alice, Luca Leal, Amanda, que chegou agora há pouco, Misteriosa Apaixonada, e os outros que apareceram e já foram embora. Obrigado pela atenção. Valeu mesmo. Vou fechar agora, tá? Tchau, tchau.